Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a continuidade ou a continuação da questão da direção de arte, ou seja, o profissional de diretor de arte. Nós já vimos algumas qualificações que ele precisa ter, onde atua, como atua, enfim, hoje vamos tentar desenvolver da seguinte questão. Como eu ampliar minhas possibilidades de ser o melhor diretor de arte. Vocês, se tiveram aula de criação comigo, se lembram que, por exemplo, eu falei que para a gente ser criativo a gente tem que ter um background cultural muito grande, na verdade, e obviamente posteriormente, junto a ele, inclusive, um background cultural, tecnológico, que seria a parte da questão técnica de criação, uma criação direcionada para propaganda e publicidade, ou seja, tudo aquilo que a gente vai aprender e está aprendendo no curso de comunicação social. Tá? Mas assim, reafirmo que para ser um diretor de arte, que é uma pessoa de criação dentro de um departamento de criação, ele precisa sim ter esse conhecimento de tudo um pouco, de deixar de ser preconceituoso, tipo, não gosto disso, não gosto daquilo, eu não vou me interessar em ler ou buscar informação, enfim. Temos sim que saber de tudo um pouco. Como eu sempre falo brincando, nós temos que entender de corte, costura, culinária, a navegação espacial, né? Ou seja, tudo. Então, existem algumas recomendações para eu me tornar um diretor de arte mais criativo, né? Porque criar através de artes é comunicar conceitos visuais para um determinado público, né? E esse é o papel do diretor de arte. Então, assim, existem algumas recomendações que a gente tem, né? Como, por exemplo, se tornar um colecionador. Colecionador de quê? De repente você abre uma pasta no teu computador e tudo que você acha legal em relação a designer gráfico, por exemplo, a vídeo, etc. Então, vai postando lá dentro, né? Vai nomeando isto, vai procurando saber quem são os autores, para tentar também acompanhá-los em alguma mídia social ou qualquer outra questão do gênero, né? Então, também tem a possibilidade da gente trabalhar com a questão de muita leitura, né? Ainda está valendo hoje a leitura através do livro físico. Nós temos excelentes bibliotecas espalhadas por aí, né? E a leitura, por exemplo, não só de livros técnicos, como também de outras linhas de literaturas, né? Pode ser até um romance, seja qual for a segmentação dele, enfim. Claro que nós estamos falando de entendemos tudo um pouco, e é óbvio que a gente vai entender também que eu preciso me dedicar a vários tipos de leituras, né? Então, compre livros, tenha eles em mãos também, não só dependa de biblioteca, né? Leia blogs relacionados a designer, isso é muito importante. Há um tempo atrás houve o caso de um rapaz que está muito bem conceituado no mercado. Ele foi dar uma palestra para os acadêmicos, né? E ele falou, olha, eu comecei me ligando nas coisas, eu comecei lendo blogs relacionados a designer, comecei a me relacionar com designer, eu comecei a postar os meus primeiros ensaios, enfim. Ele começou a falar de como ele se constituiu, até onde ele se encontrava no momento, que obviamente era um profissional de direção de arte bem estabelecido já no mercado. Procure por tutoriais também. A internet é um universo aberto para tudo isto, né? Comece um blog de designer, você também, por exemplo, para começar a exteriorizar os seus conceitos, seus trabalhos, para ter essa relação, esse feedback sobre aonde você se encontra nessa questão de conceitual dentro da profissão de designer, né? Se mantenha em uma comunidade de designer também. Para quê? Para isso mesmo que eu estou falando agora há pouco tempo. Haver esse relacionamento
conversar sobre designer, buscar novas fontes de informação, isso é essencial para a minha constituição, né? Outras coisas também que eu acho importante, tire alguns dias da semana, domingo que seja, passear pela cidade, comece a ver coisas interessantes, vão tirando foto, vão arquivando tudo isso, tire fotos das coisas que você gosta, uma hora ele pode ser um referencial para um trabalho de comunicação, né? Crie projetos de exemplo, sempre que tiver tempo livre, projetos de quê? De logomarcas, de rafiar, seja fazer rascunhos, de artes fictícias, que seja, pegue alguns clientes fictícios, hambúrguer é muito legal para trabalhar com isso, né? ou outro produto, e comece a rafiar a pôster, a banners, sei lá, sabe? Eu acho que o exercício do RAF, de criar, crie chamada, procure fazer manchas no layout, ou manchas, ou seja, posicionamento da onde vai a figura, a imagem, crie pequenos textos, né, sobre aquilo, simule uma logomarca, crie uma logomarca para esse produto, posicione, ou seja, faça uma diagramação. Esse exercício ele é muito bom para me tornar mais habilitado para desenvolver no dia a dia os meus projetos gráficos, né? Ou criar um projeto verdadeiro também, nem que seja de graça, para algum cliente que está começando, de repente você pode cativá-lo. Se ele está começando, dê força, ele vai te dar força na continuação também. Então procure algum pequeno empresário e crie projetos para ele de programação visual, artes gráficas, de comunicação, né? Também refaça design de outras pessoas, não é um copiar, mas e não vai ter uma utilidade prática para isso, mas você está exercitando dentro vamos dizer assim, da prática de alguém já muito bem habilitado para isso, né? Ou seja, outros designers gráficos, que mais também que a gente pode ver nessa questão, né? Se você já treinou, por exemplo, fez alguns projetos de designer e guardou, já fez por feeling, por sentimento de, assim, que você está treinando, guardou, de repente, busca lá de novo, vocês verem um novo conceito que você tem daquilo e procure refazer esses designers antigos, né? Vá a palestras e workshops também. Muitos profissionais aí têm muito a entregar e a dizer para a gente sobre designers, né? E suas experiências profissionais, que eu acho muitas vezes mais importante do que teorias e técnicas, né? Que não trazem, não afloram esta questão viva do dia a dia do diretor de arte, né? Também, por exemplo, visite exibições de artes visuais e designer gráfico também. Vão à galeria de arte. Se a sua cidade é pequena no interior, não tem, procure algo alternativo também, ou a hora que for visitar um grande centro, visite também uma galeria de arte, por exemplo, né? Faça contato com outros designers, como eu falei há pouco tempo, essa questão é muito sadia, todo mundo tem a oferecer alguma coisa para outro, né? Enquanto experiência, né? Então, faça aulas de design, existem alguns cursinhos específicos para isso, procure saber, tire a referência dele, a origem, enfim, tem coisas boas, ou até mesmo pela internet, compre cursos sobre design gráfico, entreviste outros designers gráficos em seu estúdio, vá até uma agência, né, procure fazer entrevista em relação a isso, e uma coisa muito interessante é também, procure viajar mais, para vocês verem as culturas diferentes da utilização dos designers, né? Principalmente quando você está viajando, você vai ter muito contato com folders turísticos, e procure ver a cultura deles, no sentido de como eles fazem seus projetos visuais, né? Existe diferença, sim, em relação a outras regiões ou outros países, tá? E viajar também é muito sadio, porque você se recompõe em várias formas, em várias questões, é enriquecedor.
aposte um pouco nessas questões aí também, tá? Bom, treine todo dia, vai esboçando, desenhando, mesmo se não sabendo desenhar, procure ir rafiando. Raf é rascunho, né? Pegue um lápis, compre aqueles livros de folha para desenhar, tem cadernos específicos para isto, né? Vai treinando, enfim, existem muitas outras formas de eu também buscar referências, como em sites de fotos, né? Filmes, e todas essas questões, esse universo, e até mesmo sites de publicidade, esse universo é muito rico e é um referencial muito grande. Eu não digo que você venha copiar, por favor, nunca faça isso. É a última coisa que eu acho que uma pessoa de criação, um designer gráfico, um produtor eletrônico nas questões de vídeos, de spot para rádio, a última coisa que ele pode fazer é copiar. Isso, para começar, é crime. E depois não acrescente nada na tua vida, né? Gente, então é isso. Eu gostaria que dentro desse momento, dentro dessa videoaula, ou assim que vocês terminarem essa videoaula, já comecem a buscar por onde eu vou começar o meu treino para, vamos dizer assim, aumentar minha capacidade de ser um diretor de arte. Já falei em vídeos anteriores que um diretor de arte, especificamente, ele vai fazer o design em si, mas é muito bom que ele também saiba fazer designer. É essa questão dessa proposta, desse propósito, dessa videoaula, que eu resumo agora no sentido de que é para você se compor como um profissional. Só depende de você, ok? Vamos ao treino. Aquele abraço, tchau, até a próxima.